Uma das características importantes do projeto da Piracicaba Engenharia é que ele é desenvolvido, primeiro, para as condições brasileiras. O empreendedor, o cliente que adquire o projeto, ele participa de todas as fases da implantação, desde o início no projeto básico, sabendo toda a engenharia que ele vai adquirir, sabendo todas as produções que ele vai ter, os rendimentos, os equipamentos que serão instalados, já que nós desenvolvemos toda a especificação técnica para a compra, acompanhamos a compra e inclusive depois as inspeções nas empresas que farão os equipamentos, se caso for necessário. Como que é o nosso projeto? Ele é desenvolvido para a realidade do Brasil, para ser aplicado aqui no Brasil, nas regiões do Brasil, com as características da produção de etanol, de logística, de tudo, aqui do Brasil, com os preços aqui do Brasil. Outro ponto importante é da experiência que nós temos na fabricação do etanol de cana e também em fábricas de açúcar. Quando uma planta de cana ela vai receber a planta de etanol de milho, ela deve pelo menos uma safra ou até 2 safras antes já se preparar para receber a planta de etanol de milho. Deve ser melhorado então o seu balanço térmico, as suas condições operacionais, deve ser melhorado todo o seu sistema de água, de vapor. Então é muito importante que quem vai projetar uma fábrica dessa tenha todo esse conhecimento nas fábricas também de etanol de cana. Esse é um diferencial. Nas plantas autônomas, em que há também a instalação de caldeiras de alta pressão, turbogeradores e outros equipamentos, é muito importante que são praticamente os mesmos de uma planta de cana, uma boa parte. Isso então, o conhecimento numa planta de cana, ele tem um papel fundamental no detalhamento do projeto de uma planta de etanol de milho. As plantas importadas, normalmente quem adquire, ela compra então um pacote fechado, tipo caixa preta. Só vai saber o que comprou depois que o equipamento estiver instalado, já operando. Diferente então do nosso sistema, em que é um acompanhamento completo do cliente. Outra característica importante também é que nós damos toda a assistência, desde o início, acompanhamento de obra, fazemos toda a gestão de obra, a coordenação de obra, depois o treinamento operacional e depois também o acompanhamento da posse em marcha, até que os parâmetros, então, inicialmente fornecidos, de eficiência, rendimento, sejam totalmente atendidos. Não, com a gente não tem esse negócio de caixa preta, aqui com a gente é caixa branca. O investidor, o usineiro, vai receber no projeto a descrição de tudo que vai ser instalado, com todos os detalhes, cada parafuso que tiver lá, ele vai ser capaz de ver antes do projeto, antes de começar a implantar. Então a gente não tem essa de, não, é confidencial, é um segredo nosso, porque a gente não pode revelar a nossa tecnologia, que é o pretexto que a gente vê aí essas tecnologias importadas utilizarem, né, para não demonstrar e para vender uma caixa preta que a gente vê aí que acaba não funcionando, acaba deixando decepcionado o cliente. Você compra uma coisa, acaba pagando muito caro e recebe algo que não consegue chegar naquele nível de produtividade, não é entregue aquilo que foi prometido, né? Então com a gente não tem essa, com a gente é a caixa branca, então é a caixa aberta, tá tudo ali para você ver, você pode negociar individualmente cada equipamento, né, o que barateia muitos custos. E o nosso projeto, né, como a gente tem já uma equipe capaz de projetar praticamente tudo, né, todos os equipamentos ali da planta, então você acaba produzindo muita coisa na obra. Então a gente faz, o objetivo nosso é reduzir o custo para o investidor, para o usineiro. Então a gente vai, o máximo que der para a gente produzir lá, o que a gente chama de montagem on-site, né, que é a montagem feita ali na planta. Então o máximo que der para a gente produzir equipamentos lá, a gente vai projetar para que seja produzido lá. Não tem porquê
você comprar alguma coisa pronta que você pode fazer lá com um custo metade do preço, né? Então não faz sentido nenhum, né? Durante esse tempo todo nós vimos da possibilidade de executar plantas que tivesse um custo de implantação menor, viabilizando a instalação de plantas até em locais aparentemente que não teria viabilidade. De que jeito? De que maneira? Fabricando grande parte dos equipamentos ou na obra ou em caldeirarias próximas aí da região. E assim desenvolvemos então projetos completos nessa área. Podem ser fabricados na própria obra ou em caldeirarias próximas, mantendo a mesma qualidade como se fosse feito em empresas grandes, pois tem todo o nosso acompanhamento da nossa empresa. São os cozedores, os propagadores, os fermentadores, os tanques e outros equipamentos. Isso dá uma redução de custo, já fizemos isso, por volta de 40% do custo de implantação. E então viabiliza muitas vezes, como eu já disse, instalações em áreas até que aparentemente não seriam possíveis. O nosso sistema, nosso modelo que desenvolvemos em relação às plantas importadas pode ter um custo de 40% menor, mantendo a qualidade igual ou até superior, porque os equipamentos são 100% nacionais, feitos em empresas já de renome no mercado sucroalcooleiro e que podem então reduzir inclusive o custo de manutenção e de operação, pois é uma planta facilmente operável, totalmente instrumentada, com uma mínima mão de obra operacional. O modular, né, o MDS, a gente chama de layout MDS, o nosso layout, né? É o Module System. O MDS, o que é o layout MDS? A gente fez um layout já com duas expansões já programadas. Então a primeira a expansão, geralmente ela duplica a capacidade já da planta, né? Sem a demolição do que já tem lá existente de equipamentos. Então o layout ele é pensado, desenvolvido já de forma modular, em que as expansões possam ser feitas sem a demolição do que tem lá existente. Quando você vai pensar em rendimento em etanol de milho, você tem que olhar dois fatores, né? O primeiro, a umidade, né, da matéria-prima, e o teor de amido do milho. Então, você tem que colocar como se for comparar rendimentos entre tecnologias diferentes, você tem que comparar o rendimento com a matéria-prima nessas mesmas condições, tá? Com a mesma umidade e o mesmo teor de amido. Quando a gente começou a analisar nosso rendimento em etanol de milho e comparar com outros disponíveis no mercado, aí, a tecnologia importada que tem, a gente até assustou, né? Porque colocando dentro dos mesmos parâmetros, a gente estava muito superior, né? A gente, em etanol de cana, que a gente sabe que a gente tem uma tecnologia top, a melhor possível, a gente consegue ali rendimentos superiores até 1, 2%, 3% em relação a outros. Mas no milho a gente estava conseguindo um rendimento de cerca de 5% superior, um volume muito alto, a gente até achou estranho. Foi tentar entender, né, o que é isso. A gente descobriu que a tecnologia importada aqui, aplicada no Brasil, ela não é realmente das melhores do mundo. Tá? Nos Estados Unidos lá, existem outras tecnologias superiores em termos de rendimento, de produtividade. E a gente tentou entender o que estava acontecendo, o que a gente está fazendo de certo, o que está melhor. E assim, como a gente tem 40 anos de experiência aí no etanol de cana, a gente sabe da importância de se reduzir o tempo de fermentação. Então, desde 2011, quando a gente instalou aí a primeira planta de etanol de milho do Brasil, a gente vem trabalhando incessantemente em reduzir o tempo de fermentação. É uma questão lógica, quanto menor o tempo de fermentação, menor a quantidade de perdas no processo e maior o seu rendimento.
Então nosso rendimento hoje, o nosso tempo de fermentação hoje ele é muito menor, consequentemente nosso rendimento é muito maior. A gente está ali com 36 horas no tempo de fermentação em plantas de etanol de milho que possuem a nossa tecnologia. Então isso faz com que a gente tenha uma produtividade muito maior, né? É bem claro para a gente que o processo que separa a fibra antes da fermentação ele não é um processo vantajoso. É um processo que é aplicado aqui no Brasil em usinas que tem a tecnologia importada, só que ele pode ser até vantajoso lá nos Estados Unidos, onde você produzir uma quantidade maior de DDG, é bom, o valor agregado do DDG é alto. Aqui no Brasil, numa usina de etanol de milho, 80% da receita vem da venda de etanol. Então você tem que ser focado em aumentar a sua produtividade em etanol para ganhar mais dinheiro. Então o etanol é o produto, então a gente tem que trabalhar nisso, né? Então esse processo que separa a fibra antes da fermentação, ele aumenta o tempo fermentativo muito. Tá? Então a gente já observou isso daí. Esse tempo de fermentação chega a 55 horas, é um tempo muito elevado comparado ao nosso processo de 36 horas. Então as perdas são muito maiores lá, é óbvio, né? E o que acontece? Também tem ali as perdas indeterminadas, né? A gente chama de perdas indeterminadas, né? Que é a dupla moagem e as lavagens sucessivas do material sacarificado vão gerando essas perdas indeterminadas. Por quê? Porque a glicose que tem ali no mosto, né, num ambiente de pH entre 4 a 5, né, essa glicose ali em 95 graus Celsius, ela é muito instável. Isso acaba gerando essas perdas indeterminadas, esse processo que separa a fibra antes da fermentação gera mais perdas, acaba sendo um processo inviável que não faz sentido, investimento alto para um ganho nenhum e perda de produtividade. Então estamos convencidos que esse processo não é viável e não deve vingar aqui na produção de etanol no Brasil. Então assim, é lógico que o investidor, né, o usineiro, quem vai investir, alocar capital para produzir etanol aqui, você vai querer ao máximo de produtividade, né, com o mínimo de custos, que é gastar o mínimo possível. A gente tem o mínimo de custos, isso aí é fácil de se avaliar, né? Agora a produtividade, você tem que, é necessário você ir lá e avaliar exatamente onde tem esse etanol, onde está a tecnologia aplicada, quanto está sendo produzido lá de etanol, quais as características da matéria-prima. Então tem que olhar isso daí, né? É aquelas coisas, né? Não acreditar no vendedor, né? Então eu sugiro que vá lá e veja onde está sendo produzido e como está sendo produzido, né? Porque eu falo isso porque com a desculpa, né, de confidencialidade, de ser um segredo industrial, tem muita gente que vai lá e não quer mostrar, né? Não quer mostrar. Então a gente mostra onde está sendo produzido, onde nossa tecnologia está sendo aplicada e quanto de rendimento está sendo obtido. Tá? O rendimento, a gente vê aí falando, pessoal, a tecnologia americana aí falando em rendimentos superiores aí a 420 litros, né? Com um milho com um teor de amido de 71%. Esse teor de amido ele não é uma realidade no Brasil. Tá? Aqui o milho no Brasil, o que a gente observa, é um teor de amido que gira em torno de 65%. Tá? Então, se a gente for aplicar esse 71% na nossa tecnologia, a gente chega ali num rendimento que beira 450 litros de etanol por tonelada de milho. A gente não consegue isso porque esse milho não é irreal. Esse milho é irreal, ele não tem aqui aplicado. Então, você tem que olhar isso daí, compare. Não acredite na palavra do vendedor. Desde 2011, é evidente que a primeira planta teve que fazer depois todos os seus ajustes
e nós íamos acompanhando e fazendo então as melhorias necessárias para que a planta venha cada vez mais ganhar seu rendimento. Houve um intenso programa de melhorias. Fizemos aí no início tanto a diluição como o cozimento era descontínuo. Já no segundo ano, já para o terceiro ano, já fizemos toda a parte de diluição e cozimento contínuo. Muitas plantas aí, né, que nós visitamos ainda eram do sistema tipo batelada. O sistema contínuo deu um excelente resultado. Fizemos também na própria fermentação diversas melhorias nos trocadores de calor, já com canal largo, já com o tempo de fermentação também inicialmente, que era de 60 horas, hoje reduzimos para 40 horas. Estamos trabalhando nessas fábricas mais novas, reduzindo para 35 horas o tempo de fermentação. Quando em plantas que visitamos fora do Brasil, algumas, era de 60 a 65 horas o tempo de fermentação. Então já demos um passo enorme na frente do que era quando iniciamos o nosso trabalho.